Como é que era viver no Alemão quando eu era criança? Então, eu vivi lá, morei com os meus pais no Complexo do Alemão até os 4 anos. Quando minha mãe separou do meu pai continuou morando no Complexo do Alemão, na mesma casa. E a minha mãe, ela foi morar em Auma. Então eu fui morar a minha infância inteira, a minha juventude inteira em Auma, mas eu continuava indo de 15 em 15 dias ficar com meu pai no Complexo do Alemão. E tinha a questão da violência, mas a violência dentro do Complexo do Alemão para moradores, naquela época já não tinha tanto, sabe? Tinha uns períodos, que foi isso antes de eu nascer, minha mãe até contava que tinha uns irmãos não sei o quê, tinha umas histórias que foram antes de eu nascer, de pessoas que matavam a família inteira, que estupravam filhos, não sei o quê. Mas nessa época, desde a minha infância pra frente, não. O tráfico, ele não fazia mal à população, assim, que não enfrentasse, que não fizesse. Então meu pai era pastor da igreja evangélica. Então ele, na verdade, ele chegava quando ele subia a rua lá e tivesse algum bandido com a arma na mão, ele falava de Deus, entregava o papelzinho da igreja pro bandido. Enfim, traficante, bandido, assim, eles respeitam muito a pessoa da igreja, sabe? Assim, eu percebia isso quando meu pai ia evangelizar. E eu trabalhei muito essa questão de evangelizar com meu pai quando eu era mais nova. Eu nunca me firmei em igreja nenhuma, depois que eu fiquei mais velha, mas eu sempre gostei de religião, da parte da igreja evangélica, porque é uma coisa que me dá paz, me dá... E quando eu ia pra casa do meu pai, final de semana, a gente passava o final de semana inteiro na igreja evangélica, porque ele se converteu, o meu pai se converteu depois da separação. Antes da separação com a minha mãe, ele não era convertido, e depois ele ficou sozinho, se divorciou e tal, e se converteu. Então ele ficou um solteiro, convertido, e tinha 2 filhas que iam pra casa dele no final de semana. E a gente ficava o final de semana na igreja, almoçava na igreja domingo, as amizades que eu tinha do final de semana que eu ia pra casa dele era do pessoal da igreja. E a gente, quando voltava pra casa dele, tinha essa questão de ver realmente gente armada, mas não tinha violência com os moradores, não. Às vezes, né, o que eu lembro muito de ir pra casa do meu pai, que ele morava bem lá no alto mesmo do Complexo do Alemão, era muita música alta, assim, de baile, de não sei o quê, e às vezes atrapalhava um pouco da gente ver televisão, de dormir, mas é o que eu lembro, assim, tirando essa parte de violência mesmo, eu não lembro, não.